Existe peso ideal? Polêmica, né? Essa é uma pergunta que ela acaba gerando bastante polêmica. Porque como a nutrição ela acaba tendo vários ramos, várias vertentes, então algumas vertentes elas acabam priorizando mais essa questão do peso ideal. Mas falando um pouquinho da vertente que eu trabalho, que é essa questão da nutrição comportamental, a gente não prioriza o peso ideal. Até porque ele acaba sendo algo muito variado, né? Ele depende de vários fatores para a gente ter aquele peso em si. Então, vai depender muito do indivíduo, vai depender muito das atividades que ele faz, da composição óssea dele também. Então, é algo que acaba sendo bastante polêmica dentro desse meio. E uma coisa também que eu sempre costumo falar na consulta é para realmente tentar não se apegar muito a isso, assim, tanto ao peso da balança. Porque às vezes a gente sobe na balança e não vê o número que a gente quer ali e acaba meio que desanimando. Então, assim, a gente tem outras medidas também que a gente consegue avaliar se está emagrecimento, enfim, né, se está emagrecendo ou não, além do peso próprio ali da balança. Até porque essa questão do número da balança, ele também tem muitos fatores. Então, se a gente se pesa pela manhã, a gente vai ter um peso. Se a gente se pesa ao final do dia, a gente vai ter um outro peso. E isso acaba levando em consideração o que a gente consumiu ao longo do dia, a quantidade de água que a gente consumiu no dia, a questão das roupas também é algo muito importante que acaba interferindo nesse valor. Então, ficar priorizando muito, focando muito, né, nessa questão do número da balança, acaba não sendo algo muito fidedigno também, porque ele é muito variável. Eu acho que quando a gente estabelece números e a gente não alcança, eu acho que gera uma certa frustração, né? Porque a gente vê as próprias pessoas quando vão numa loja comprar uma roupa, às vezes a pessoa veste GG e quer entrar num M, num Sim. G, né? E às vezes o vendedor sai por mal, mas aquela pessoa não tem aquela cabeça de que realmente ela está acima do peso. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: quando que eu devo procurar uma nutricionista? Por exemplo, nutricionismo é só para emagrecimento? Não. Quer falar, Gi? Pode ir. Temos muitos pontos, né, para estar procurando essa questão do profissional nutricionista. O principal que todo mundo lembra é essa questão do emagrecimento. Mas, por exemplo, o ganho de massa muscular é um outro ponto. A questão de melhora de sintomas gastrointestinais também é um ponto muito importante que a gente precisa estar trabalhando junto com um profissional nutricionista, porque tem toda uma relação com o que a gente consome, com a forma que a gente consome também, né? Então, existem diversos fatores que a gente pode estar procurando um nutricionista. Até para ter uma alimentação mais saudável, né? Às vezes o nosso corpo ele se manifesta, ele dá sintomas, então muito cansado, muita queda de cabelo, enfim, não é uma coisa muito normal. Então, assim, realmente para a gente ajustar essa alimentação também é um bom início, assim, para por que procurar uma nutricionista também é legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, pode explicar por cima, só para a gente botar o pessoal de casa na mesma página, né? Eu gostaria que vocês citassem ali os macronutrientes e falassem um pouquinho assim qual que é a diferença de cada um e para que cada um meio que serve, assim, só para o pessoal entender as próximas perguntas, né? Acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Sim. Então, a questão dos macronutrientes, a gente acaba tendo os carboidratos. Carboidratos, eles são um grupo de uma fonte de energia, principalmente, né? Então, faz parte dele, que a gente sempre lembra, os pães, o arroz, o macarrão, as farinhas. Os polêmicos também, né? A grande maioria tem Exato. medo de consumir os carboidratos, porque culpa do acha que é o carboidrato. tal do o pão lá, coitado do pão, né? Muita Ele gente sofre. tem medo, muita gente tem medo de consumir, mas como a gente falou, é a nossa principal fonte de energia. Então, assim, também precisamos consumir também, né? Não somente os demais grupos, pode ir. Exato, até uma curiosidade, né, que é pouco falada também, ele acaba sendo uma das únicas fontes de energia do cérebro. Então, uma dieta, por exemplo, nem sendo low carb, mas a no carb, que também existe, que é o consumo zerado total de carboidratos, ele também pode ser prejudicial, por exemplo, para a saúde cognitiva.
porque a gente acaba não gerando energia para o cérebro e acaba não tendo memória, principalmente, né? Então afeta bastante esse ponto. Outros macronutrientes que nós temos é a proteína, que ajuda na formação muscular, principalmente. E por último, os lipídios, que são as gorduras. Também é outro vilão, né? Mas que também precisa ser consumido. Sim.